Olá, deusa. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você está vendo isso. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou Esté Stupelo, eu sou astróloga de mães e já ajudei mais de 50 mães com o meu trabalho. E o objetivo dessa aula hoje é a gente conversar sobre crenças de escassez e crenças de esforço no trabalho. Então, vamos já compartilhar a minha tela. Não é para aparecer isso? É para aparecer isso? E vamos falar um pouco de como viver essa carreira próspera, e sem crenças de esforço e de escassez. E eu quero começar aqui contando a minha história, do porquê que eu trouxe esse tema. Esse tema, na verdade, ele venceu uma votação lá no meu Instagram há um tempo atrás, e eu demorei um pouco mais do que eu gostaria para gravar essa aula. Mas eu entendo que tudo tem sua razão de ser. E foi muito interessante, porque no dia que eu estava determinada a gravar essa aula, eu recebi lá na Centauras, que é a mentoria da qual eu faço parte, é uma mentoria voltada para astrólogas, e foi o meu. Eles têm Cesta da Flecha. E é onde a gente comemora os ganhos das astrólogas. E foram os meus primeiros 50 casos faturados dentro das Centauras que foram enviados lá. E caiu uma grande ficha para mim quando eu recebi essa homenagem, é um formato caro que eles enviam lá, porque quando a gente está muito nesse dia a dia do nosso trabalho, seja como empreendedora, seja como CLT, a gente não se dá conta das pequenas vitórias que a gente tem na vida. Eu bato muito na tecla com os meus clientes de que tem uma vibe muito capricorniana quando a gente está sempre pensando em chegar no topo da montanha, seja ele qual for, e quando a gente chega, a gente não celebra. Quando a gente chega, a gente não comemora. A gente olha para o próximo topo da montanha. E a gente vai indo. E a gente esquece de celebrar no meio do caminho. Esquece de ver esse propósito. Esquece, inclusive, de se dar conta de que você está materializando um grande sonho seu, muitas vezes, que era chegar nesse topo da montanha. Eu falo isso porque a astrologia pagar as minhas contas era o meu topo da montanha da vez. Era uma coisa que por 4 anos eu repeti muito que eu queria que acontecesse. E para quem não sabe, eu durante 4 anos da minha vida me dividi como astróloga e como social media em uma agência. Então, eu já trabalhei em agências para Nike, para Mizuno, para Oakley, Centauro, vim do marketing esportivo, mas antes já fui editora executiva da Harper's Bazaar, já trabalhei na revista Trip, já trabalhei na Trip Editora, já trabalhei no site da Trip e da TPM. Na Trip Editora, eu fiz a revista do Shopping Cidade Jardim, que é um shopping de luxo de São Paulo. Enfim, eu tenho uma carreira de sucesso como, não sei se dizer como jornalista, eu sou formada em jornalismo, mas eu sempre vivi na escassez. E é por isso que isso aqui está como tema. Na verdade, eu tenho na astrologia um escorpião de casa 2. Em geral, pessoas que têm escorpião na casa 2, que é a casa das finanças, dos ganhos e dos gastos financeiros, têm um padrão meio desapegado das finanças. Costumam achar que vão morrer amanhã. Quem tem Plutão lá também. Tem um lugar de muitas oscilações, de muitos altos e baixos, de muito 8 ou 80. Ou eu tenho muito dinheiro ou não tenho nenhum dinheiro. E isso é uma coisa que vai me acompanhar para a vida. Não o muito dinheiro, pouco dinheiro, mas o, as oscilações. Então, estar preparada para as oscilações é sim uma possibilidade, ter uma reserva de emergência é sim uma possibilidade para quem é escorpião de casa 2, mas eu acho que mais do que isso é uma questão de mentalidade. E quando eu falo de crenças de esforço e de escassez, a gente associa também muito a questão de ganho financeiro, porque afinal de contas, dinheiro é uma forma de reconhecimento, finanças é uma forma de reconhecimento. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Mas o ponto é, essa é outra razão pela qual isso está aqui, porque apesar de eu ter tido muitos status durante a vida, a questão da conta bancária não é lá essas coisas. E eu sempre achava que eu tinha que trabalhar mais, 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 mas mesmo eu trabalhando mais, o dinheiro não vinha mais. E até porque
é cultural de agências de publicidade, de marketing, não pagarem extra, não pagarem hora extra, não pagarem final de semana e tudo mais que a gente está acostumado como sendo regras, mas não tinha essa coisa de bater ponto, então, enfim. Dado esse contexto, eu isso sempre foi uma questão, eu fiz muitos cursos, desde 2019 para cá, agora menos, porque depois que eu curei isso e ressignifiquei isso na minha vida, ficou muito mais fluido o processo, e cada vez mais. Mas eu fiz muitos cursos para tentar resolver isso na minha vida. Então, eu fui entendendo muitos padrões, eu fui entendendo muitas coisas, e aí eu fiz um compilado nessa aula de tudo que eu aprendi, de tudo que eu sei, para trazer para vocês de técnicas. Inclusive, é interessante porque em março eu fiz uma live, um estilo similar a essa aula que estou gravando agora, que era para ter sido uma sala secreta no Zoom e que acabou, por mil razões, pela doença do meu filho especialmente, não sendo. Mas o ponto é, eu fiz em março essa live e eu tinha trazido 8 técnicas e hoje eu trouxe 10. Então, eu sei que eu fui indo mais a fundo, eu gosto de ter coisas por escrito, porque minha vida tem virgem, eu fico muito mais visual nessa história. E também porque eu tenho uma mãe de gêmeos que se dispersa muito fácil, como vocês já devem ter percebido a essa altura, com esses poucos minutos de aula. Pois bem, então, acabou que eu já expliquei o porquê desse tema, mas tem algumas questões mais a fundo a serem ditas. Mudança de mentalidade é uma dessas razões pela qual eu trouxe aqui a minha mudança de mentalidade e o propósito da mudança de mentalidade de vocês, porque eu quero que vocês entendam que não, a gente não precisa se matar de trabalhar, a gente é digna de ter uma carreira que nos dê muito dinheiro e nos dê tempo de descanso e tempo de qualidade com os nossos filhos, e mudar essa mentalidade é fundamental. Porque minhas clientes são minhas inspirações, são minhas inspirações na vida e são minhas inspirações para essa aula. Eu tenho muitos clientes que acham que tem que trabalhar muito para conseguir ter muito dinheiro. E só quem trabalha muito tem muito dinheiro, isso é uma crença de esforço, isso é uma crença limitante. Quando você está assumindo isso, a gente já fala muito sobre cada tipo de crença. Alguns, né? Não trouxe muitas, porque senão eu fico aqui horas. Mas alguns tipos de crenças que são mais comuns da gente ter, e isso é uma crença de esforço. E isso traz escassez junto, porque, primeiro, vamos tentar parar de trocar essa palavra preciso. Preciso tem muita falta. É, escolho. Eu escolho dar essa aula, eu escolho ser plano da minha agenda, eu escolho estar aqui com vocês nesse momento. E a outra razão deste tema é a mentoria, porque essa aula vai ficar gravada para as minhas mentoradas, elas vão ter acesso a isso. E eu acredito que, independente da gente ver um negócio que a gente acredita, um negócio alinhado com o nosso propósito, se a gente não tiver essa mudança de mentalidade de que eu posso ganhar sim muito bem sem ter que me matar de trabalhar, a gente está lascada porque eu não consegui cumprir minha promessa para as minhas mentoradas, que é a maneira mais rápida de prosperar no digital, vivendo uma maternidade presente. Então, se você tiver essa crença limitante de que só vou faturar muito, trabalhando muito, eu tô lascada para te ajudar a cumprir essa promessa, porque eu acredito, e eu não só acredito como vivi isso na prática, que a mentoria passa muito por um processo de mudança de mentalidade, não só sobre aprender os caminhos estratégicos, porque os estratégicos eu vou dar, sim. Mas às vezes a gente embarca na mentalidade, como eu mesma já embarquei várias vezes durante o meu processo na mentoria da Thaís. E, dito isso, o objetivo dessa aula é que vocês estejam atentas para sair desse padrão, é que vocês aprendam a identificar como isso está se manifestando na sua vida, e para isso eu trouxe um exercício, a gente vai ter exercícios aqui nessa parte desse módulo de quero saber mais sobre isso, como eu faço? Não, não reflexões e exercícios. É quase um workshop, gente. Valorizem. Porque isso aqui tá pronto há muito tempo e eu, como eu falei, eu acho que as sincronicidades da vida vão fazendo a gente entender por que que era o momento melhor para eu gravar. E hoje eu tô nessa energia top da materialização, não só por conta da história lá dos 50K que eu contei, que me deu várias chaves aqui dentro, falando, caramba, eu já estou vivendo isso! E eu quis tanto isso, mas vai além, pequenas bênçãos da minha vida, por exemplo, na quarta-feira, que é para, não sei que dia você está assistindo isso, mas 3 dias atrás, o meu filho começou na escola, que é a escola dos meus sonhos. E eu juro que eu sou ansiosa todos os dias. Ansiosa não gosto dessa palavra, animada. A gente vai falar sobre isso também. Estou animada todos os dias de manhã para levar ele para a escola, porque é para uma professora que eu confio. Ele mesmo, hoje é sábado,
e ele falou o nome da escola dele, ele fala o nome da escola dele, amo isso, pedindo pra ir pra escola. Então, isso já é um sinal pra mim de que ele, cara, ele começou faz 3 dias, ele tá pedindo pra ir pra escola. Num sábado. Eu sinto que isso nunca aconteceu na outra escola, então eu sinto que eu tô no lugar certo e eu sou muito grata por isso. E eu estava chorando de emoção na sexta-feira por conta disso, por essa bênção de algo que eu desejei muito por 2 anos da vida dele, porque eu sempre tive certeza que ele ia estudar lá. Então, enfim. E voltando aqui, ressignificar o esforço e a escassez é um outro objetivo dessa aula. E aí eu sempre gosto de falar para quem quer aula, para todas as mães e mulheres que acreditam que só trabalhando muito é possível ter dinheiro, como eu já deixei claro. Para mães que acham que se foi fácil, não valeu a pena e não foi trabalho. Ai, esse lugar. E é para mães, mas é para mulheres, é para todo mundo que acha, eu fiz muito rápido, então isso não deu trabalho, então não tem valor. Eu conquistei muito rápido. Sinceramente, se for falar da minha trajetória de vida, eu conquistei muito rápido. Foi em 6 meses. 6 meses. Isso é muito rápido para mim. Uma pessoa que está vivendo 4 anos de astrologia e só agora conseguiu faturar tudo isso em 6 meses, eu acho isso muito rápido. E, enfim, por conta disso. Achar que não valeu a pena, achar que não tá fazendo direito. E, sinceramente, eu só tive essa virada de chave na sexta-feira que eu deveria ter gravado essa aula uma semana atrás. E para mães que, opa, para a mãe que perde muito tempo pesquisando coisa e buscando economizar dinheiro. Porque isso também é uma crença de escassez. Gente, tempo é dinheiro, certo? Então, se eu gasto muito tempo para economizar dinheiro, isso não faz o menor sentido. Se eu gasto muito tempo numa coisa e tempo é dinheiro, eu estou deixando de ganhar dinheiro de fato fazendo algo que realmente ia me trazer esse dinheiro, por exemplo, trazer para a prática. Vamos supor que eu precisasse comprar um marca-texto e esse marca-texto aqui custasse R$ 20 e eu olhasse e falasse, não, R$ 20 é muito caro, acho que eu quero um marca-texto mais barato. Deixa eu pesquisar se tem da mesma marca lá na Amazon, mas por um valor menor, e eu olhar no Mercado Livre, e olhar nisso. O tempo que eu ia gastar pesquisando para economizar, sei lá, às vezes R$ 5, às vezes três, eu fazia isso, gente, numa conversa, às vezes no direct para fechar uma venda, às vezes num lugar de voltar isso para mim num outro passo que eu dou, numa economia de supermercado, numa economia de farmácia, numa promoção aleatória, que, tipo, sabe, é tão pequeno, é tão simples, é tão insignificante, e aí a gente ficar nesse lugar de, não, mas eu preciso economizar isso. Isso é uma mentalidade de escassez. E outra, é um lugar de esforço. Olha o tanto de esforço que você vai fazer para economizar um dinheiro que, às vezes, sinceramente, era mais fácil se você virar e falar, não, deixa eu comprar isso aqui rapidinho, nesse valor mesmo, tá certo? Daqui a pouco eu faço esse dinheiro, tá tudo certo, porque aí você está confiando no universo. Mas a gente também vai falar melhor sobre essa mudança de mentalidade. Mas isso é uma coisa interessante, porque eu acho que muitas de nós, pensando em enxoval, talvez perdemos muito tempo pesquisando muitas coisas, né? Então, sabe que tem coisa que a gente está pesquisando para ver se é útil ou inútil, mas, enfim, isso também entra aqui. O dinheiro e as crenças de esforço e de escassez. Tem bastante coisa para a gente conversar sobre isso aqui, antes da gente ir para outro lado. Por muitas eras, a nossa moeda de troca foi o dinheiro em diferentes facetas. E aí é que a gente pode entender assim: eu trabalho e eu recebo dinheiro, ou eu te forneço um produto, uma fruta, uma comida, e você me devolve em dinheiro. E assim a gente vai indo eras e eras nesta troca. E aí, as formas do dinheiro, elas mudam muito. Ouro, joias, papel e moedas, números em plataforma digital. Quem nunca pegou o seu celular e tá vendo um número ali na conta bancária, e aí, por causa disso, nesse número imaginário, acha que tá rica ou tá pobre. E cria uma mentalidade de preciso de mais dinheiro, preciso de mais isso e mais aquilo. Armazenado em cartões de crédito também, esse dinheiro já existiu ali. Esses pedaços de plástico que a gente chama. E aqui o ponto é, são infinitas as possibilidades da gente enxergar o dinheiro e suas formas. Casa, carro, viagem, escola, roupa, celular, bolsa, N mil coisas aqui. E a troca pelo tempo e trabalho também é dinheiro. Então, é natural que, se a gente olha para a história, a gente entenda que
Se tudo é dinheiro, e quando a gente pensa se tudo é dinheiro, porque no fim das contas é porque dinheiro é uma energia, e isso já é um primeiro ponto para vocês terem em mente, se dinheiro é energia, e se tudo é dinheiro, não adianta a gente achar que ele não existe, que ele é escasso no universo, ele é abundante no universo, ele está em todos os lugares, e ele está na gente também, essa abundância está na gente também, porque se a gente é capaz de trabalhar em troca disso, pelo nosso tempo, e aí também vem essa lógica, né, de que tempo é dinheiro, porque o meu tempo de trabalho me devolve o meu dinheiro, nem sempre na mesma proporção que eu mereço. E aí, quando tem uma outra pegadinha aqui escondida, você vê que esse assunto ele dá muito pano para manga, por quê? Porque se eu não estou recebendo o dinheiro pelo meu trabalho que eu julgo que eu mereço, isso de alguma forma está mascarando uma crença de não merecimento. Por que que eu falo isso? Porque se você chegar para mim e falar, Esté, eu acho que eu não estou ganhando o suficiente dentro do meu trabalho, e você é CLT, porque se você é empreendedor, aí já tem outras mentalidades para trás. Mas se você é CLT, a pergunta é, então por que que você continua nesse trabalho? Provavelmente você vai me responder que é por conta da segurança, porque você é mãe, porque você tem contas para pagar. E ok. Mas, e aí, ok até a página 2, porque você continua não se sentindo merecedora ali. Ou não merecedora do dinheiro que você está ganhando porque ele não é o suficiente, ou você não está se sentindo merecedora de algo melhor, e isso tudo são questionamentos a serem feitos. Por que que eu não mereço uma coisa melhor? Por que que uma coisa melhor não vai chegar para mim? Por que que eu acredito que a única possibilidade que existe de trabalho no mundo para mim que vai me pagar as minhas contas é essa, que não me paga o suficiente? É, e aí a gente vai se colocando em posições de se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo, até a gente ficar desse tamanho. Então, atenção a isso. Eu quero que vocês gravem muito essa ideia de que se o dinheiro está em todos os lugares, em todas as formas, o dinheiro é abundante e ele é uma energia. E ele é uma energia que tem em você, ele é abundante em você também. Se você não conseguir acreditar, e aí, se você não conseguir acreditar nisso, ou as coisas começam a degringolar, porque eu tô te mostrando isso por A mais B, na verdade, eu tô te provando isso fisicamente, assim. Tudo que você tem em volta aí de você custa dinheiro. A forma como você está me assistindo custou dinheiro, seja no celular, seja no computador. Enfim, é... então ele tá abundante. Bom, dito isso, todas as formas do universo para existirem precisam do seu lado iluminado, sombrio e neutro. E isso também vale para quando a gente está falando de dinheiro. Os pilares para equilíbrio. Deixa eu abrir aqui, tem um título. Aqui. Os pilares para esse equilíbrio, quando a gente está pensando em sombra e luz e neutro, é abundância, que é o infinito de possibilidades que eu estou falando, que o dinheiro é abundante no mundo, e a sombra, naturalmente, que é a escassez, o que me falta, o que eu tenho medo de perder. Quando a gente não quer largar alguma coisa, tenho medo de perder. A prosperidade, que é conforto, aconchego, é seguro, é confiável estar aqui. E aí a gente cai nas crenças de não merecimento, que é a sombra, onde eu me sinto inferior, onde eu me coloco numa posição de vítima, vítima da vida, vítima da sociedade. E o dinheiro que culmina nisso tudo. O dinheiro e o potencial. O dinheiro que tem o lado de luz e, ao mesmo tempo, a sombra é o poder, é a manipulação, é o controle. Naquele lugar onde as pessoas falam que quem tem muito dinheiro controla o mundo, quem tem muito dinheiro tem muito poder, quem tem muito dinheiro pode fazer, entre milhões de aspas, o que quiser. Até se ele cometer um crime, ele consegue sair porque ele tem muito dinheiro. Esse é o lado sombra. E aí, entender como eu trato meu dinheiro, o que eu falo para ele todos os dias, onde eu deixo ele me controlar e me manipular, é muito fundamental para a gente conseguir sair das crenças de escassez e de esforço.
porque a gente abre mão do nosso poder pessoal quando a gente quer viver tudo pelo dinheiro. E mesmo que o dinheiro seja tudo pelo dinheiro no lugar de pagar conta e boleto, porque obviamente que a gente vive na sociedade que a gente vive e precisamos pagar contas e boletos todos os dias, todos nós temos contas para pagar. Seja passar um cartão de crédito no almoço, na compra de uma bala, de um pão. É raro um dia que a gente passa o dia inteiro sem ter que gastar nada, né? Eu acho que esse dia não existe com muita frequência. Então, está deixando seu dinheiro te controlar, está deixando seu dinheiro te manipular, e aí você está criando essa crença limitante de que você só vai ter ele se você trabalhar muito, se esforçar muito, porque aí sim você vai ser merecedora dele. E aí você cai nesses padrões de escassez, não merecimento. Interessante vocês observarem isso. E aí, a gente vem para a questão de o financeiro, ele é um campo de troca do ser humano. Ele foi criado como meio e ele está entre energias desejadas e necessárias no momento. O financeiro envolve sentimentos, desejos, sensações, crenças, medos, possibilidades. É muita coisa e mexe muito com o nosso inconsciente. Mas, por que isso, né? Porque ele dá poder pra gente de compra, de ter conforto, de conquistar as nossas coisas, porque ele traz gatilhos da nossa infância, se a gente passou necessidade, se em algum momento a gente teve muito medo de perder tudo, ou os nossos pais tiveram muito medo de perder tudo, se a gente teve mudança de padrão de vida, ou se a gente não veio de lugar nenhum e chegou em algum lugar, tudo isso está sempre presente na nossa história de alguma forma. E a forma como a gente lida com ele, seja no controle, seja na abundância, às vezes, enfim, isso tudo vai ditar muita coisa sobre a gente. E aí eu volto sempre para lembrar vocês que isso é só uma energia, tá, gente? Se ele pode estar um pedaço de plástico, ele é só uma energia. Vamos combinar? Às vezes eu olho para a câmera lá, para cá, tá difícil, mas eu vou pegar o jeito dessa coisa. Até porque tem muita aula para gravamento aí. Então vamos falar sobre as crenças, as possíveis crenças. De onde elas vêm? Nossa, calma aí, que não era para ter aberto tudo isso. Então elas vêm do campo, do país em que a gente mora, do estado, da cidade em que a gente nasce, do campo da família em que a gente nasce, as crenças são passadas por isso, e do nosso próprio campo, de coisas que a gente ouviu na infância, de coisas que a gente foi inventando na nossa mente, que a gente ouve de amigo e tal. As crenças de campo do país, quando a gente pensa, por exemplo, em Brasil, é a vitimização, é o salvador da pátria. Ai, o salvador da pátria. Nossa Senhora, o que eu tenho encontrado de salvador da pátria por aí não está escrito. Eu sou casada com um, inclusive. O lugar de querer resolver tudo para todo mundo e os seus problemas estão lá existindo, isso é o salvador da pátria. Ai, não, eu preciso ser a síndrome de super-herói né, que eu brinco. Porque, ai, eu preciso, a vida de todo mundo em volta está resolvida e a minha. Tudo é cagada. Clássico. Jeitinho brasileiro, naquela passada de perna. E trabalhar e sentir frustração é muito do brasileiro, porque parece que a gente não é merecedor de viver uma coisa próspera, gostosa, prazerosa. Isso aí eu já quebrei desde pequena, porque eu sempre achei que eu tinha que fazer uma coisa que eu amava. Bom, campo da família, aí pode ser tudo. Até as coisas bobas que vocês deveriam se policiar, me policiar bastante. Que a gente fala para os nossos filhos, por exemplo, pegou no dinheiro, vai lavar a mão que o dinheiro é sujo. Está no inconsciente da gente, vai lavar a mão porque o dinheiro é sujo. O dinheiro é sujo, eu não posso ter dinheiro, porque, né? Eu pego nele, eu já tenho que soltar e lavar a mão, porque eu já não quero ter uma coisa assim. Não quero ter coisa que é suja. A gente limpa. Gostamos nesse lugar do processo de limpar, lavar a mão e tal. Então, tirar essas coisas do nosso vocabulário é muito importante. Dinheiro não dá em árvore, outra coisa clássica dos pais falarem. Dinheiro não dá em árvore. E aí a gente começa a achar que, então não tem muito dinheiro por aí. Então é algo raro de se conseguir. E aí o nosso próprio campo de coisas que a gente ouve na infância entra nisso, dinheiro não dá em ave, trabalhar por nossa herdeira, isso é muito nosso, né, hoje em dia. Trabalhar por nossa herdeira, muito pelo menos da minha geração de 89, ali, dessa época. É, e
esse lugar de "Ah, quem nasceu herdeiro tem muito dinheiro". Não é bem verdade, né? Tem clientes que contradizem muito isso. Bom, é, e esse lugar de que a gente pode mudar de crenças para o bem e para o mal. Então, a gente pode começar a acreditar que o dinheiro é abundante, como eu estou falando e repetindo muito para vocês, que ele está em todo lugar, ou a gente pode continuar acreditando que só quem deve ser herdeiro tem muito dinheiro. Quem está no seu convívio diário tem muito poder sobre esse seu inconsciente. Então, cuidado com as pessoas que estão em volta de você falam. Cuidado com o que você fala para quem está em volta de você. Muita atenção com isso. E aí, quais são essas crenças? Bom, são inúmeras, mas eu mapeei algumas aqui. Trabalhar dá muito trabalho. Trabalhar dá muito trabalho. Se eu fizer rápido, é aquele lugar. Se eu fizer rápido, não valeu a pena. Se eu fizer rápido, eu não fiz direito. Tem que ser trabalhoso, sim. Tem que ser dificultoso, sim. O Salvador da Pátria, que eu já expliquei, de querer ser herói enquanto a própria vida tá o caos. É muito difícil ganhar muito dinheiro de forma honesta. Ah, se essa pessoa tá ganhando dinheiro, ela tá fazendo alguma coisa errada. Se eu ganhar muito dinheiro, é porque eu tô fazendo alguma coisa errada, porque já começa uma crença de não merecimento escondida aí, tá vendo? É, esse lugar de que só quem passa a perna nos outros, jeitinho brasileiro, é que vai ter muito dinheiro. Rico é corrupto. Nossa, quantas vezes, pelo menos na minha infância, eu via isso muito. E até hoje meu pai tem essas crenças limitantes de que, ai, não. E é muito doido, porque as pessoas às vezes não enxergam o próprio umbigo, né? Porque eu penso assim, meu pai é uma pessoa super bem de vida, mas ele ainda tem essa crença de como se ele se vê abaixo, sabe? Ele se vê diminuído. E é muito doido isso pra mim, porque minha mãe também tem a mesma questão de estarem dirigindo carros ótimos, de estarem numa casa incrível, num condomínio privilegiado, dentro de condomínio fechado, e achar que não tem dinheiro e que o rico é que é corrupto, mas olhar para a própria conta bancária, entender o seu panorama, sua posição na sociedade em geral, não. Bom, estude muito e trabalhe duro. Ah, esse é um clássico. A gente ouve desde pequeno, né? Tem que tem que estudar, tem que ter a melhor nota e aí trabalhar. E assim, se você não passar horas estudando, então você não pode tirar uma boa nota. Se você estudar rapidinho, nossa, quantas vezes, né? Acho que na época de escola, se estudar rapidinho, não vai tirar nota boa, tem que ficar horas estudando. Só é rico quem nasce herdeiro. Só muda de vida quem ganha na loteria. Nossa, isso também é uma coisa que a gente vive pregando por aí, né? Eu só se eu ganhar na loteria que eu vou ter muito dinheiro. Quem disse? Ou então se eu trabalhar muito. Quem disse? Você que está se dizendo, gente. Primeiro o ônus, depois o bônus. Ai, primeiro eu tenho que sofrer para depois eu poder ganhar muito dinheiro. Primeiro eu preciso me sacrificar, e precisa ser dolorido, e precisa ser sofrido, e aí eu vou merecer. Também não, também discordo muito disso. Inclusive, por isso, às vezes é difícil reconhecer o tanto o quão longe eu já cheguei por conta disso. Eu falo isso por não tom de referência pessoal, porque vocês não estão aqui, eu adoraria que vocês estivessem aqui, mas eu confesso que eu não sabia quando eu ia gravar isso. Enfim, encontre um trabalho estável em uma empresa com bons benefícios. Quem nunca procurou um CLT? Porque, empreender não vai dar dinheiro. Empreender só dá dinheiro para algumas pessoas. Eu, sinceramente, eu virei essa mentalidade há um bom tempo, mas mais depois que meu filho nasceu, porque eu entendi que a liberdade que eu preciso, o dinheiro, o limite de ganhos que eu preciso, porque o CLT, ele é limitado, ele vai pagar aquele salário, ele nem pode aumentar mais do que 20%. Te dar um aumento, tipo, acordar e falar, vou te dobrar o salário? Não pode. Eu vou ganhar muito mais do que eu ganho. Então, qual que é a graça disso, gente? É limitado. Desculpa, eu gosto da ideia de empreender, eu gosto da minha liberdade, dos meus ganhos ilimitados, de depender só de mim, de não precisar escolher o chefe para me dar aumento. Eu mesmo me dou um aumento se eu quiser, porque vai depender muito do que eu quiser fazer, das ações que eu fizer, se forem ações assertivas, estratégicas. Quando você usa estratégia, você não precisa gastar de muito tempo e de muito esforço. Tenha isso em mente. Bom, inúmeras, né? Poderia continuar aqui, mas vamos parar por isso. Como elas se manifestam? De forma sutil e inconsciente. Primeiras palavras, o tentar, me esforçar. Eu vou tentar fazer isso, eu vou me esforçar. Primeiro erro, isso gravou na minha mente. A Thaís sempre fala: quem tenta não consegue. Porque esse lugar de que você não está determinada a fazer é aquele lugar de eu vou tentar
Não tá bom, você não está comprometida. Quando você fala que você vai tentar, você não está comprometida a fazer dar certo. Quando você fala que você vai fazer dar certo, que você escolhe fazer dar certo, que você vai fazer, ponto. Quando eu digo que eu vou fazer, eu sempre dizia pro meu marido, muito, assim, no começo, quando eu entrei na mentoria da Thaís, que foi um investimento muito grande, era, eu vou, muito grande para mim naquela época. Hoje em dia, eu já renovei feliz, mas voltando aqui, é um lugar de eu falava pro Gui, eu vou fazer 30K dentro dessa mentoria. Eu vou fazer 30K dentro dessa mentoria. Eu nunca falei, vou tentar fazer. Vou ver se eu consigo fazer. Eu sempre falei como se aquilo fosse uma verdade. Eu vou fazer. No sentido de não tem margem para erro. E é isso foi o que me fez fazer, de fato. Foi o que me fez chegar lá. E aí, naquele lugar que às vezes a gente chega e nem celebra, porque a gente está tão determinada que nem tchum. E a outra coisa é do vou me esforçar. E por que que você precisa se esforçar para fazer algo? Se você precisa se esforçar para fazer algo, é porque você provavelmente não quer fazer esse algo. Porque se você quer fazer de fato, você vai fazer e ponto. Você não vai se esforçar para nada. Esforço geralmente é coisa que a gente não quer fazer. Então já vale dois pezinhos atrás ali para você pensar melhor se você vai se esforçar ou se você vai fazer de fato. Pagar todas as contas porque acha que vai ter o dinheiro depois. Ai, quem nunca, né? Eu, pelo menos, vivia assim na época de escassez, de chegava um boleto eu já pagava, porque eu falava, não sei quando vai vir dinheiro de novo, não sei quando eu vou ter dinheiro, melhor eu pagar, vai que eu gasto. Se é uma escolha minha gastar, se é uma autorresponsabilidade minha gastar com outras coisas que não a conta, por que eu tô com medo? Não faz sentido, né? O dinheiro não vai sumir da conta magicamente. Uma fada madrinha vai bater com uma varinha de condão ali na conta, vai sumir o negócio. Não vai, tá ali. Porque se eu gastar, fui eu que gastei e errei. Mas aí ter medo de mim, porque eu não sei lidar com dinheiro, aí já é diferente, tá vendo? Eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de perder. Mas por que eu tenho medo de perder se não tem nada me ameaçando? Quem instaurou este medo de perder em mim? Interessante fazer refletir sobre isso também. E outra coisa é que é o mais forte no nosso contexto atual, é um agravamento da energia masculina. O que eu quero dizer com isso? A ansiedade, o estímulo, o excesso mental acima do sentido, do intuir, isso faz com que a gente entre nesse campo de esforço muito forte. Por que que eu falo isso? Vamos voltar lá atrás na sociedade, em tempos em que a mulher era voltada para as energias do cuidar da casa, e o homem era o responsável pelo esforço físico e o ir atrás do dinheiro, não necessariamente ir atrás do dinheiro, porque naquela época eu tô pensando, voltando na época de pré-história, cuidar da casa entre grandes aspas, né? Mas é aquele momento de o homem vai para caça, vai atrás do alimento, vai plantar, vai fazer o que precisa ser feito, e a gente fica no sutil, no cuidar da criança, quando há uma criança, cuidar nesse senso de comunidade, de cuidado que está sendo feito ali. Então, o nosso senso de comunidade ele foi se perdendo, né? A gente, bom, pelo menos eu não tenho rede de apoio, e a gente hoje cada vez mais se vê num lugar de que rede de apoio ou são os pais, ou quando a gente é idoso, são os filhos que estão cuidando da gente. Não tem, a gente não pensa mais em irmãos, em tios, em primos. Sim, a nossa sociedade se expandiu ao ponto de a gente estar longe de muita gente, mas o ponto é a gente não tem mais senso de comunidade. A gente tem uma energia muito individualista. A gente tem um lugar onde dá ansiedade pelo tanto de estímulo que a gente tem, de tanta coisa que a gente precisa fazer na nossa cabeça. E aí, cada vez mais, a gente está numa fase em que a mulher e a mãe têm que ter uma carreira de sucesso, e tudo bem se isso é a nossa escolha, mas na mesma medida tem que equilibrar o cuidado com os filhos e tem que dar conta de tudo. Isso vai gerando muitas crenças, muitas questões e vai agravando a gente, vai piorando a gente. E aí, quando a gente vê, a gente está tão no piloto automático que a gente não percebe tudo que a gente está movimentando. Então, e tudo que a gente está alimentando de crença junto com isso. Está no sutil, está na intuição, ouvindo a tua intuição, sair do medo e entrar na fé, entrar na confiança, entrar nesse mundo onde as coisas fluem, muda muita coisa. Eu convivo com uma pessoa, com meu marido,
que ele é muito no medo do não fluir, no medo do não dar certo, na energia do tenho que é altamente escassa. Toda vez que a gente fala tenho que, a gente está colocando um lugar de falta e não de escolha. Eu preciso fazer tal coisa, não é escolha, é uma falta. Então, a gente assume que não está abundante na nossa vida. Eu vou explicar melhor isso. Vamos lá. A gente, quando a gente está nesse lugar de tenho que, de escassez, de preciso, e tudo mais, a gente se fecha para novas possibilidades. A gente não assume a magia da vida, a gente não assume a abundância do mundo, a gente acha que as coisas não vão fluir na nossa vida. A gente começa a achar que a gente não é merecedora, que as coisas só têm uma forma de dar certo, não tem outra. A crença limitante é exatamente isso, ela limita, ela cria uma barreira. E para a gente sair disso é muito desafiador, porque como a gente está no piloto automático, a gente está nesse mundo do fazer, fazer, fazer e mil estímulos, a gente não consegue parar e olhar de fora e frear. E a gente se coloca muitas vezes na posição de mestres ao invés de aprendiz, nesse lugar dos donos da verdade, de ficar no controle. Por exemplo, quando a gente escolhe não sair de um emprego onde a gente tem segurança monetária e onde a gente tem tudo desenhado, tudo estável, onde a gente demorou muito para chegar lá, para conquistar aquele lugar, e o demorar muito aqui pode ser N formas, tá? Porque cada um vai ver o excesso de tempo de uma forma diferente. Mas o ponto é, ah, aqui eu tenho controle, eu tenho segurança. É uma falsa ilusão de controle, é uma falsa ilusão de segurança. Mas aqui eu sei onde as coisas vão, aqui eu sei onde eu tô mexendo, eu sei o que eu tô fazendo. E aí a gente começa a se sentir donos de uma verdade, a gente começa a se sentir donas de uma verdade, a gente consegue achar que só o que a gente vive está certo, só o que a gente olha faz sentido, a gente entra no julgamento do outro, a gente começa a criar crenças limitantes em relação à maternidade, sim, em relação ao dinheiro, com certeza, em relação ao trabalho, e a gente vai cada vez mais se fechando, e a gente não se abre para a possibilidade, a gente não se abre para aprender novas coisas, a gente não se abre para colocar a cabeça para fora e falar, nossa, mas tem outro jeito de fazer isso, como outras pessoas estão fazendo isso. Inclusive, eu entendo que o grande propósito de uma mentoria é exatamente isso. Como outras pessoas estão fazendo coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não sei fazer ainda, então eu fico na minha zona de segurança. É um questionamento interessante de observar. Você começa a olhar para o lado, você começa a se abrir na posição do aprendiz. As coisas só fluem quando a gente está aberto a possibilidades, as coisas só fluem quando a gente. E o só fluem dá a sensação de novo, de uma crença limitante. Ela pode vir com você no controle? Pode, mas é menos provável, sabe? Porque a gente não está depositando fé em algo maior do que a gente. A gente não está acreditando que as possibilidades são infinitas. A gente está acreditando que só existe a nossa verdade, o nosso caminho como possibilidade. E aí, quando você não se abre para o novo, você vai viver uma vida pacata, constante, do mesmo jeito todos os dias. Isso dá a sensação de segurança, dá, nosso cérebro foi treinado para isso, mas isso não te dá expansão, isso não te traz muitas vezes a abundância. Ou quando traz, traz num lugar em que a gente, às vezes, fica muito tempo no mesmo patamar até conseguir expandir, até conseguir sair daquilo. Então, é constante, sabe? Enfim, queria poder estar aqui com vocês trocando, mas já que não estou, deixa aqui nos comentários quando você assistir como está sendo para você, o que que você está achando, o que que você achou depois que eu terminar, claro. Enfim, eu vou amar saber. Manda para mim no direct do Instagram, divide comigo porque eu vou amar. Como ressignificar? 10 formas, como eu falei. Eu gosto do número 8 porque o número 8 é o número da abundância, tá? Então, se você for reparar bem, eu precifico tudo com o número 8. Eu sou a neurótica do número 8. Às vezes tem o número 9 porque o número 9 é o número da cura. Mas o 8 tem meu coração. Bom,
Primeira coisa, trabalhar com afirmações. Fazer pergunta de como aquilo poderia ser diferente. Então, um exemplo, ao invés de não quero ter uma relação ruim com o meu chefe, trocar por como conseguir ter uma relação tão boa com a minha chefe, o meu chefe. Por que isso? Porque aqui você está na posição do aprendiz. Quando você faz afirmações, perguntas, você está nesse lugar, e não é como conseguir, né? É como conseguir. É naquele lugar de quem já está vivendo aquilo. Como eu consegui ter uma relação tão boa com o meu chefe? Poxa, é aquele lugar de manifestação, de aprendiz, de possibilidades. Agora, quando a gente está no não, a gente sabe que o não, o universo não entende. Ele entende, eu quero ter uma relação ruim com o meu chefe. Ele não entende, eu não quero. Então, e uma outra coisa é esse lugar de deixar de ser dono da verdade. Então, amo. A outra coisa é aceitar que todos nós erramos e fracassamos. Isso tá tudo bem. Que as coisas não acontecem nesse cenário perfeito, ideal da nossa cabeça. E tá tudo bem errar e fracassar. Quando a gente fica presa no que eu chamo de borda da piscina, porque eu gosto de pensar na vida como uma enorme piscina, e a gente poder nadar, e mergulhar, e boiar, e fazer o que a gente quiser. Só que a gente tem tanto medo de soltar a borda e afundar, que a gente esquece que a gente sabe nadar. E a gente fica ali, presa na borda da piscina, nesse lugar onde eu sei o que vai acontecer. Eu vou continuar aqui. Eu posso me deslocar para um lado e para o outro, mas eu vou continuar aqui, numa zona de segurança. E aqui eu não preciso errar, porque eu não vou afundar na borda da piscina. Se eu estou segurando aqui, eu não vou afundar. Muitas vezes vai dar pé, inclusive, então vai estar ótimo. E aí a gente vai ficando ali, onde é confortável. E a gente fica ali simplesmente porque, e se eu afundar? E se você afundar? O que vai acontecer se você afundar? Que o pior cenário vai acontecer se você afundar? Se você errar, se você fracassar, você vai tentar de novo, você vai tentar se salvar, você vai tentar dar um jeito, você vai tentar mudar num cenário onde você sabe nadar. Todos os problemas que você tem na tua vida e que você já teve na sua vida, você resolveu de alguma forma. Seja com uma solução do teu jeito, que foi possível, seja com um insight externo, seja não resolveu, porque não era possível de ser resolvido. Mas de alguma forma aquilo saiu da tua vida, de alguma forma aquilo foi resolvido de um jeito ou de outro. Se não foi resolvido, aquele lugar não era possível de ser resolvido. E tá tudo bem. Então, se proponha a fazer coisas e fracassar, a cozinhar sem receita, a desenhar algo de cabeça, especialmente se desenhar não é o teu forte, dançar na frente do espelho, especialmente se você não gosta de se ver dançando. Se propõe a sair do teu auto-julgamento, porque o fracasso é um auto-julgamento, e ser livre, e nadar. E mesmo que não nade perfeito, e mesmo que não seja perfeito, faça, teste. Outra coisa que ajuda muito a ressignificar as crenças de escassez e esforço são as palavras. As palavras têm poder. Eu tenho versus eu escolho. Estou tentando, que se propõe a falha, ou estou no processo de, que é muito mais comprometimento. Tanto que eu usei isso também quando eu falo dessa aula, né, nos stories. Eu falava, eu estou no processo de fazer tal coisa. Eu não estou tentando fazer nada, eu estou no processo de conseguir tal coisa, eu estou no meio, no processo, no meu caso, eu estou. Ah, eu lembrei, eu usei isso para falar que eu estou no processo de estruturar a minha mentoria. É isso, eu estou no processo. Na verdade, minha mentoria já está estruturada, eu estou no processo de gravar aulas agora. Mas eu não estou tentando gravar aulas, eu estou no processo de gravar as aulas desenhando mind maps e tudo mais. Eu estou ansiosa versus eu estou animada. Eu comecei falando isso, porque é muito fácil a gente errar isso. Ansiosa para animada. Ai, eu ansiosa desse lugar de taquicardia. Eu preciso fazer logo. Ai, meu Deus do céu, socorro. Animada é, ai, que delícia. Eu vou fazer isso. Estou muito feliz. Bom, o 4. Honrar e agradecer tudo que eu posso pagar e comprar. Então, aquele ato de pagar com cartão de crédito, pagar com o que quer que seja com o celular hoje em dia. E agradecer, obrigada. Ai, inclusive, se puder, repita a frase. Isso é fonte, isso faz parte da minha fonte infinita
de dinheiro, ou isso faz parte da minha fonte infinita de abundância, de prosperidade. E é isso, tudo que vai e volta. Escrever uma carta para o dinheiro. Eu fiz esse exercício em um dos 1000 workshops que eu fiz para ressignificar essas crenças em mim. Foi altamente transformador. Escrever a carta como se você estivesse conversando com ele. O que você diria para o dinheiro? Como seria essa conversa? Quais os desabafos, os desejos? Quanto é essa energia? O que você falaria para o dinheiro se você escrever uma carta para ele? Materialização em seus princípios. Bom, vamos lá. Aqui é uma das formas de materializar as coisas para sair das crenças de escassez é por meio da. Tem um passo a passo para materialização, tá? Então vamos lá. Materializar seus sonhos. A primeira coisa é clareza. Por exemplo, vou trazer o que eu coloquei no começo da aula de astrologia pagar as minhas contas. Eu sempre tive clareza que eu queria que a astrologia pagasse as minhas contas. O segundo passo é alinhamento. Ou seja, se você acredita que aquilo não é possível, você não está alinhado. Então, esse exercício, daqui a pouco, peraí. Então, se você acredita que aquilo não é possível, você não está alinhado. É um teste. Então, a partir do momento que eu acredito, no meu exemplo, de que eu sou capaz de pagar as minhas contas com astrologia, eu me alinho com essa verdade e eu já começo um primeiro passo possível. E um exercício interessante para você ver como você está alinhada ou não alinhada esse, com essa energia da materialização é falar o seu nome e ver como você se sente. E em seguida, falar o nome que não é o seu e ver a sua reação. Por exemplo, se eu fosse fazer esse exercício agora, eu falo Stephanie. Eu sou Stephanie. Se eu falar, eu sou a Maria, é aquele lugar que dá vontade de dar risada. Eu sei que eu não sou a Maria. É aquela sensação. Engraçado, eu trouxe esse exemplo e eu lembro de quando eu era criança, eu inventei que o meu nome era Sabrina, pra galera da escola, assim, com o nome do meio, uma coisa assim, que era Sabrina. E eu juro que eu lembro de ter vontade de gargalhar na hora que eu falei isso. É bem isso. Isso aqui não é meu, isso não me pertence. Parece que a gente está contando uma mentira pra gente mesmo. E é daí que vem essa sensação de não alinhamento. A visualização, sempre, Vision Board, lindo, maravilhoso, Pinterest, imprimir coisas, pegar um PowerPoint, colocar várias imagens, ter um campo, um Vision Board, ajuda demais na materialização do que a gente deseja. Ações conscientes, que fortalece o seu objetivo e o seu alinhamento com o seu objetivo. No meu caso, tem uma mentoria. Mas se eu fosse trazer um outro exemplo aqui, por exemplo, de um carro. Ah, esse aí também é bom porque eu já fiz isso. É materializar um carro. Quando era mais nova, 2015, eu queria porque eu queria um HB20. Sempre soube que eu queria um HB20, então a clareza estava ali. O alinhamento, que eu podia ter um HB20, chegou em determinado momento, e quando ele chegou, e eu sempre via HB20, sabe aquela história de que você tá querendo uma coisa e você só vê aquilo na vida? No caso, quando você quer virar mãe, você só vê bebês. Quando eu queria o HB20, eu só vi o HB20. E aí, eu tinha o Vision Board do HB20 e eu fui fazer os testes drives, porque eu tava pronta pra ter um carro, independente se fosse o HB20 ou não, mas provavelmente eu não teria o HB20 na minha cabeça, porque afinal de contas, eu não tinha o dinheiro para pagar um HB20. Mas eu tinha muita certeza que eu queria aquilo. E que eu era capaz de ter aquilo, mas enfim. E aí eu fui com meu pai fazer os testes drives. E ele virou. Quando eu cheguei lá na Hyundai para ver esse carro, eu não queria fazer o test drive, porque eu vi o valor e eu falei, cara, eu já virei pro meu pai e falei, pai, tudo que a gente viu da categoria, o que eu posso pagar é um carro. Era um Ford Ka. Era um novo Ford Ka, era um carro legal, eu tava feliz com a ideia. Meu pai virou pra mim e falou, não, você sempre quis um HB20. Você vai ter um HB20. Mas, pai, faz o test drive. Eu fiz o test drive. Eu que ia pagar o carro, tá? Ele não ia pagar, ele só tava comigo de acompanhante mesmo. Porque ele tava me levando pra ver os carros. E aí, eu falei, beleza, fiz o test drive. A ação consciente é fazer o test drive. Esse lugar de fortalecer seu alinhamento. Fortalecer o seu lugar, esse objetivo.
Ele ajuda muito. Quando você quer um apartamento, você visitar o apartamento, por exemplo, quando eu quis um apartamento num prédio aqui da minha cidade, que eu sempre falei que ia morar lá, morei lá também, porque fui visitar o apartamento. Fui várias vezes visitar o apartamento lá, diferentes apartamentos, mas fui lá. Morei lá por um ano e meio da minha vida. Mas é esse lugar de querer muito fazer os movimentos para isso. E aí, bom, para terminar a história da Gabi, quando eu voltei do test drive, meu pai virou pra mim e falou: Você vai pedir dinheiro emprestado pra tua mãe pra dar entrada no carro, e esse carro vai ser seu, e pronto, e vamos fazer. Eu tive o HB20. Dei PT nele, mas isso é história pra outra vida. E aí, a outra coisa é a entrega. Sair do controle. Eu saí do controle quando eu tive a oportunidade, meu pai falou: Ok, você tá me dizendo. Ele mesmo convenceu minha mãe, eu não precisei fazer nada, e eu consegui. E foi ótimo. A sustentação da escolha também. Confiar, entregar e agir. A gente só materializa quando a gente consegue seguir esses passos. Sair do controle é um deles. Quando a gente quer muito um negócio e a gente fica só olhando para aquilo, parece que a gente está. A gente não se abre para. Parece não, a gente não se abre para mil possibilidades de como aquilo vai materializar. A gente começa a achar que só existe um caminho para materializar aquilo. E se aquilo depende da gente, a gente não é capaz de fazer isso. Então, isso é um ponto muito importante para a gente ter em mente. Eu tô deixando tudo aberto para não perder, tá, gente? E aí, o 7, o número 8 da abundância, já falei. A soma 8 é tipo o que eu tô querendo dizer, assim, por exemplo, 98. Se eu somar, vai dar 17, que vai dar 8. É neste lugar. Bom, e aí as pequenas coisas, tá? 3 mais 5. Não precisa ser sempre 8. No sentido de não precisa ser 80, 800, 8.000. Não. 8 mais 5 mais 3, 8 mais 9. E assim vamos. Pagar, lembrando que é parte da sua fonte inesgotável de renda e agradecer por isso, eu já falei. Tem muita questão de gratidão aqui, tá, gente? Desejar que todas as pessoas que cruzam seu caminho tenham suas contas pagas, por favor, podem desejar isso nesse momento para mim, tá? Mas de verdade, eu desejo muito isso para vocês, que você que esteja vendo esse vídeo consiga sair dessas crenças limitantes, consiga se sentir leve depois dessa aula, tanto quanto eu estou me sentindo gravando essa aula, que eu possa passar essa energia, eu gosto de passar essa energia, tanto que eu demorei, uma das razões foi essa, que eu não estava me sentindo essa vibe toda, geralmente tinha que ser à noite hoje, eu não consegui ficar com tom para eu poder estar aqui, então... É muito gostoso quando a gente consegue desejar o bem para os outros, quando a gente consegue desejar que as pessoas consigam, sem essa coisa de inveja e que faz tão mal pra gente. E aí, a gratidão. Ter um caderno da gratidão, super recomendo. Agradecer por tudo que a gente precisa, por mais simples que seja, é muito importante. Parar à noite e agradecer por você ter uma água limpa para tomar banho, para você ter um teto, uma cama quente, um lugar para dormir, um lugar para estar, ter internet, ter um trabalho, ter fonte de renda, ter o que quer que seja, ter o seu filho do seu lado, ter a sua família perto. Agradecer é muito importante por ter uma água limpa para beber, por falar nisso. Hum. E aí, como eu sei que essas chaves todas não vão virar só porque eu falei, a gente vem para reflexão e exercício. Eu vou disponibilizar esse link para vocês. Eu estou subindo esse vídeo no YouTube, então eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição o link dessa apresentação, que vocês vão poder visualizar. Não vai poder editar, mas eu vou poder visualizar e aí vai ajudar a responder essas perguntas. Mas, de toda forma, eu vou lê-las aqui. Como é minha relação com o dinheiro? Se possível, pausa e responde, vai anotando e respondendo num caderno. Quais os meus maiores medos relacionados a dinheiro? Como me sinto quando sinto abundância em minha vida? Se eu perdesse tudo hoje, tudo mesmo, ainda confiaria no amor? E se eu recebesse tudo de volta e em dobro, ainda permaneceria em minha essência? Do que você tem medo que falte na sua vida hoje? O que já faltou demais na sua vida? Onde sinto mais apego em minha vida hoje? Com medo de perder, faltar e não ter mais oportunidade de receber. Às vezes é no trabalho, tá, gente? Fique atenta. Qual o pilar da minha vida que sinto não merecimento?
não mereço receber isso aqui. Onde me sinto inferior? Quais situações em minha vida que me trazem essa sensação de inferioridade? Como eu falo, me expresso com o meu dinheiro? Como eu o trato diariamente? Aqui, eu quero abrir um parênteses, porque quando eu escrevi a minha carta para o dinheiro, o que eu percebi foi que eu mandava o dinheiro muito rápido da minha vida, embora muito rápido da minha vida. Ou seja, no dia que caiu o salário, eu saía pagando todas as contas, assim, naquele momento de socorro, eu preciso pagar tudo, porque eu não sei quando eu vou ter dinheiro de novo. E hoje, eu faço um exercício, às vezes também por medo de esquecimento, também, mas muito mais por esse medo de não ter de novo. Então, a questão do esquecimento eu resolvi hoje agendando os boletos. Então, se o boleto vence dia 6 eu agendo para o dia 5 porque se acontecer alguma coisa, eu ainda tenho um tempo de manejo ali para checar que deu tudo certo. Ou se não tiver o dinheiro na conta, o aplicativo do banco vai mandar e eu tenho a oportunidade de resolver, enfim. Mas eu faço muito isso, de deixar sem. E também porque tem um negócio que, quando a gente paga a conta um pouco adiantado, a gente fica com uma pontuação melhor no Serasa. Fica a dica. E eu aprendi isso com a Natália Arcuri. Se você não conhece, super recomendo. Natália Arcuri no YouTube, Me Poupe, maravilhosa. É o canal dela, Me Poupe. Voltando aqui, onde sou abundante e próspera na minha vida? Na minha família, na minha saúde, como eu quero tratar a energia do dinheiro a partir de agora? Porque, de novo, se o seu trabalho é dinheiro, se o seu trabalho te permite ter dinheiro, e se você se esforça tanto na tentativa de ter mais dinheiro, e se você está neste lugar de que, mesmo se esforçando tanto, você nunca vai conseguir ganhar mais, tudo isso aqui precisa ser olhado. E, por fim, se você quiser saber mais sobre esses assuntos, eu recomendo esses 3 livros: O Poder Positivo do Não e o Diga Sim a Você Mesmo, os dois do mesmo autor, do William Ury. Eu não vou sei falar o nome desse autor. Então, vai ser só Sorria para o Medo, que já vai, com certeza, vocês vão achar outro. E o do Pedro Ivo, Empresas Espiritualizadas, também super recomendo. E é isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Muito obrigada para você que assistiu aqui até o fim. Eu fico muito feliz de poder dividir tudo isso com vocês. Eu acredito sinceramente que daria para ser um workshop inteiro isso aqui. E muito mais, porque eu sempre tenho muito a falar sobre isso. E às vezes, com tanta informação para passar, e ainda tentando ser sucinta, talvez algumas coisas tenham ficado falhas. Se por um acaso ficou, por favor, comenta para eu saber e eu poder ajustar e te responder. Mas eu fiz tudo isso aqui também, porque, de novo, a mudança de mentalidade é fundamental para a gente se abrir para carreira de sucesso, para a gente se abrir para viver uma vida próspera e presente com os nossos filhos. Então, esse tema aqui, ele cabe muito para a gente estar em presença cada vez mais com os nossos filhos saindo dessas crenças de esforço e de escassez. E uma outra coisa, eu tinha falado para quem estava no grupo, para você estar recebendo essa aula, no grupo de avisos, que eu ia deixar 2 presentes para vocês. Então, aqui na descrição da aula vai estar o, um formulário para você preencher. E este formulário vai te dar acesso a 2 presentes depois que você preencher. Um é a liberação do meu workshop Vocação Após a Maternidade, que está lá hospedado na Eduz, gratuitamente. Então, você preenchendo esse formulário, eu vou conseguir colocar teu e-mail lá e você vai receber o acesso no teu e-mail. Se por um acaso você responder o formulário e dentro de 48 horas você não tiver seu acesso liberado, eu peço que você, por favor, me acione, seja no meu WhatsApp privado, seja lá no direct do Instagram, tá bom? E o outro presente, que vão ser para poucas, mas vai existir. Eu tenho apenas 10 vagas, mais 10 vagas para uma consultoria gratuita comigo, para a gente conversar. Então, se você ou é mãe e quer empreender no digital e sente que esse mundo é para você, só não sabe para onde, responde o formulário que você pode ter grande chance de estar comigo e da gente ter uma conversa.
Ou mesmo se você é mãe, está em crise de autoestima, está em crise existencial da vida, eu tenho mãe empoderada e segura, e enfim, a gente pode conversar melhor e eu posso entender melhor a sua dor, te auxiliar de forma pontual nesses 20 minutos que a gente vai poder estar juntas e também ter a oportunidade de você ganhar um desconto ali para estar no Mãe Empoderada e Segura, uma oferta única para você que estiver lá comigo, se você for escolhida. É isso. Muito obrigada, gente. Eu fico muito feliz de poder passar esse conhecimento adiante. Não deixa de deixar seu like, seu comentário, para eu saber que você assistiu e que você gostou. Vai ser muito importante. Eu amo o meu feedback de vocês. E se quiser me marcar lá no Instagram, postar que você está assistindo a aula e marcar, eu vou amar. Me mandar foto das suas anotações, postar no Instagram a foto das anotações e me marcar o Estel.astrologia. Eu vou amar. Então, é isso. Até mais. Um super beijo.